Olá pessoal, agora vamos fazer alguns exercícios de função do segundo grau para que fique melhor compreensível e consolidado o conteúdo que foi estudado hoje. Então vamos fazer a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: calcule o valor de k de modo que a função f de x igual a 4x ao quadrado menos 4x menos k não tenha raízes. Isto é, o gráfico da parábola não possui ponto em comum com o eixo x. Então, para que vocês possam lembrar, para que a parábola não possua ponto em comum com o eixo x, então o delta ele tem que ser menor do que zero. Como vocês se lembram, podem se lembrar, o valor do delta é b ao quadrado menos 4ac. E isso tudo tem que ser menor do que zero. O b nessa função vale menos 4. Então você coloca entre parênteses o menos 4 e eleva ao quadrado. Menos 4, que você repete daqui da fórmula. Aí nessa função o a vale 4 e o c vale menos k. Tudo isso tem que ser menor do que zero. Menos 4 vezes menos 4, que é menos 4 ao quadrado, vai valer 16. E menos 4 vezes 4 vai dar menos 16. Multiplicando com menos k, como menos com menos vai dar mais. Então vai dar mais 16k. Tudo isso menor do que zero. O 16 está de um lado, passa para o outro, para que o k possa ficar isolado. Então vai ficar assim, 16k menor que menos 16. Aí esse 16 está multiplicando, vai passar dividindo. E menos 16 dividido por 16 vai ficar menos 1. Então, para que a condição seja satisfeita nessa primeira questão, então o k tem que ser menor do que menos 1. Todo valor que for menor do que menos 1, então vai fazer então, que o gráfico da parábola não possua ponto em comum com o eixo x. Então assim finaliza-se a primeira questão. Agora vamos para a segunda questão, que diz o seguinte: determine os valores de m para que a função f de x, m menos 2, x quadrado, menos 2x mais 6, admita números reais. Para que uma equação do segundo grau tenha raízes reais, então o delta tem que ser maior ou igual a zero. Porque quando o delta for maior do que zero, tem duas raízes reais. Quando for igual a zero, tem uma raiz real. Como o exercício não especificou que tem que ter duas ou uma raiz real, então as duas condições valem. Então tem que ser maior ou igual a zero. Então a gente sabe que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso maior ou igual a zero. O b vale menos 4. Então vai ficar menos 4 ao quadrado menos 4. Desculpa, cara. Então o b vale menos 2. Vai ficar menos 2 ao quadrado menos 4. O a é m menos 2. E o c vai valer 6. Tudo isso vai ser maior ou igual a zero. Menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2 vai dar 4. Menos 4 vezes 6 vai dar menos 24. M multiplicado por m menos 2 maior ou igual a zero. 4 repete. Menos 24 vezes m vai dar menos 24m. E menos 24 vezes 2 vai dar mais 48.
que vai ser menor ou igual a zero. Continuando aqui do outro lado, 48 com 4 vai dar 52, menos 24m, maior ou igual a zero. 52 vai para o outro lado, vai ficar menos 24m, e mais 52 fica menos 52. Aqui multiplica por menos 1, para que aqui fique positivo, porque numa inequação você não pode passar negativo, tem que ficar positivo. Então vai ficar 24m, e aí a boca muda de lado, e menos 52 vira mais 52. Aí o 24 está multiplicando, passa dividindo, que fica. E nesse caso, dá para dividir os dois por 4, então vai ficar m menor ou igual. 52 dividido por 4 vai dar 13, e 24 dividido por 4 vai dar 6. Então é essa a resposta. M tem que ser menor ou igual que 13 sextos. Qualquer valor que seja menor ou igual a 13 sextos vai satisfazer a equação, vai satisfazer a condição da equação daqui da questão 2. Agora vamos para a terceira questão, que caiu na VUNESP. Vamos ler. O gráfico da função quadrática definida por y igual a x quadrado menos x mais m menos 1, em que m pertence aos reais, tem um único ponto em comum com o eixo das abscissas. Determine y associado ao valor de x igual a 2. Então, para que vocês entendam, para que tenha um único ponto com o eixo das abscissas, o delta tem que ser igual a zero. Então, vamos calcular agora. Só apagar aqui. Então, o delta tem que ser exatamente igual a zero. Delta, como nós vimos, é b ao quadrado menos 4ac. Então, isso tudo tem que ser igual a zero. Então, o b é menos m elevado ao quadrado menos 4. O a vai, como não tem nada aqui na frente do x, então é 1. E o c é m menos 1. Tudo isso igual a zero. Menos m vezes m, como é m, menos m ao quadrado, vai ficar m ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vai ficar menos 4, que multiplica m menos 1 igual a zero. M ao quadrado menos 4m mais 4, porque aqui é menos 4 vezes menos 1, vai ficar 4 igual a zero. Agora, a gente tem que achar as raízes dessa equação para achar o valor do m. Então, começamos a achar o valor do delta, que nós já vimos aqui, que é b ao quadrado menos 4ac, fica menos 4 ao quadrado, menos 4, aqui é 1, porque antes o valor do m não tem nada, e o c é 4. Aqui vai ficar 16, menos 4 também vai dar aqui 16, o delta aqui vale 0. Agora vamos fazer Bhaskara.
aqui vai ser menos, aqui com menos, que é menos b mais ou menos, aqui é raiz de delta sobre 2a. Só para vocês lembrarem a fórmula de Bhaskara, é assim, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, nesse caso aqui, que vai ficar 4, e aqui é 0, morre, 2 é 2. Então, nesse caso, a gente descobre que o m tem o valor, descobrimos o valor que o m vale 2. Então, nós descobrimos que a equação vai ficar assim, x quadrado menos mx, então vai ficar aqui 2x, mais, vai ficar m menos 1, vai ficar 2 menos 1, então vai ficar y igual x quadrado menos 2x, mais 2 menos 1 vai ficar 1. Ele quer o valor de y quando x valer 2. Então a gente substitui no lugar do x o 2. Então vai ficar 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 mais 1. Então y, 2 ao quadrado é 4, menos 2 vezes menos 2 vai dar menos 4, mais 1. 4 com 4 morre, 4 com menos 4 morre, então vai sobrar apenas 1. Então essa é a nossa resposta. Então quando o x nessa equação aqui vale 2, então y necessariamente vai valer 1. Oi, pessoal, agora só para nós finalizarmos essa aula a respeito de função do segundo grau, vamos fazer uns exercícios referente ao assunto de máximos e mínimos, só para que fique completamente consolidado o conteúdo o assunto de função do segundo grau. Vamos olhar essa questão 2. Uma empresa produz um determinado produto com custo definido pela seguinte função: Cx igual a x quadrado menos 80x mais 3.000, considerando o custo C em reais e x a quantidade de unidades produzidas. Determine a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo e o valor desse custo mínimo. Então, vamos começar. Aqui, que a função Cx é igual a x quadrado menos 80x mais 3.000. Como ele foi falado que o custo é o C, então aqui seria o Y e o X é a quantidade. A quantidade seria o X. Então, como aqui, como podemos ver aqui o gráfico, né, tem a concavidade voltada para cima, pois o valor do A é 1, e como o A é maior do que zero, então o gráfico tem tem esse formato. Então, então aqui é ponto de mínimo, como o exercício mesmo disse, ele quer saber o mínimo. Então, primeiramente, vamos calcular aqui, né, xv, yv, que aqui, né, esse aqui ó, é o vértice, que é o vértice. Então, xv
é menos B sobre 2A. XV, então, com o B vale menos 80, o menos da fórmula você repete, fica menos 80 sobre 2, multiplicado pelo A, que nesse caso é 1. Então, XV igual a menos, menos com menos fica mais, então fica mais 80 dividido por 2. Então, XV vale 40. Então, você tem que produzir 40 unidades para que, para que, para que o custo seja mínimo. Agora, vamos descobrir quanto que é o valor do custo. O custo é o Y, então é YV, e a fórmula é YV igual a menos delta sobre 4A. O delta, como nós já vimos, é B ao quadrado menos 4AC. O B, nesse caso, vale 80. O A vale 1 e o C vale 3.000. 80 vezes 80 é 6.400. E, e menos, aqui fica menos. E 3, menos 4 vezes 1 fica menos 4, multiplicado por 3.000. Então vai ficar menos 1.000, 12.000. E 6.400 menos 12.000. Então o resultado vai dar 5.600, que esse é o valor do delta, quer dizer, menos 5.600, porque aqui é menos 12.000. Então, nós colocamos menos a fórmula, tem aqui o menos 5.600, 4 da fórmula, e o A vale 1. Então, nesse caso, menos com menos fica mais, então fica 5.600 dividido por 4, que nesse caso, o YV vai ser 1.400. Então, nós podemos interpretar o seguinte, que se nós obteremos o valor mínimo produzindo 40 unidades e gastando o menor valor de 1.400. Agora, só para finalizar, vamos resolver a questão número 1. Em uma apresentação aérea de acrobacias, um avião a jato descreve um arco no formato de uma parábola de acordo com a seguinte equação: y igual a menos x quadrado mais 60x. Aí ele quer saber a altura máxima atingida pelo avião. E nesse caso, como no contrário, esse caso aqui, como aqui é menos, é menos, então aí a concavidade é para baixo, né? E agora, nesse caso, a gente vai achar o ponto de máximo. A fórmula para calcular é a mesma, só que a diferença é que aqui é o ponto de máximo, diferente do outro que era ponto de mínimo. Porque no primeiro a concavidade era voltada para cima, e esse aqui a concavidade é voltada para baixo. Aqui o A, né, é igual a menos 1, então, portanto, menos 1 é menor do que zero. Então, como ele quer a altura máxima, a altura, tá, a altura é representada no eixo y,
Então a gente faz o YV é menos delta sobre 4A. Delta, que é B ao quadrado, menos 4AC. O B, nesse caso, vale 60. 60 ao quadrado, menos 4, vezes menos 1. E o C, como não tem nada, o C vale 0. Então, nesse caso aqui, tudo morre. Então, o delta é 60 ao quadrado, que nesse caso vale 3.600. O YV é menos, da fórmula aqui, 3.600 dividido por 4. E o A, como foi falado, vale menos 1. Então, o YV fica menos 3.600. Aí multiplica, né? 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. E aí dividindo 3.600 por 4 vai dar 900. Então a altura máxima que esse avião atingiu foi 900, provavelmente metros, né? Eu acredito, não é falado, mas... E a título de curiosidade só, vamos fazer qual que é o ponto do x, que é menos b sobre 2a. O b vale 60. E o A vale menos 1. Fica menos 60 dividido por menos 2. Menos 60 dividido por menos 2 vai dar 30. Então, o ponto máximo dessa função, o xv vale 30 e o yv vale 900. Vamos só dar uma olhada aqui no GeoGebra para ficar melhor compreensível. Esse gráfico aqui é do exercício 1, que é o x ao quadrado menos 80x mais os 3.000. Como vocês podem ver, tem esse comportamento, o gráfico tem a concavidade voltada para cima, e aqui tem o ponto de mínimo, né? E só ampliando para vocês verem melhor, aqui ó, o xv é 40 e o yv é 1.400. Então esse aqui é o ponto de mínimo, que é 40 e 1.400. Agora vamos ver exercício, o do exercício 2, que é menos x quadrado mais 60x. Aqui, ó. Como vocês podem ver, ó, ele chega aqui, ó, no ponto do máximo, que é aqui 900, e aqui é o x, que é 30. Então aqui é o ponto de máximo, xv é 30 e o yv é 900, que é o ponto de máximo, que é a altura máxima aqui, ó, no eixo y, que é onde o avião atinge. Então, espero que tenha ficado claro. Por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção e nos encontramos numa próxima. Tchau e até. E agora, para finalizar, vamos resolver a questão 4 da UXAL da Bahia. Ele quer determinar os pontos de intersecção da parábola da função fx igual a 2x quadrado menos 3x mais 1 com os eixos das abscissas. Quando ele diz intersectar o eixo das abscissas, em outras palavras, está pedindo para que nós encontremos as raízes. E nós vimos em aula que as raízes é onde intersecta o eixo das abscissas, e nesse caso,
quando intersecta os eixos abscissas, o y necessariamente vale zero. Então, o f de x, nesse caso, vai ser igual a zero. Então, a nossa equação vai ficar assim: 2x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a zero. Então, primeiramente, a gente começa calculando o delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac. O b, nesse caso, vai valer menos 3, ao quadrado menos 4. O a vai valer 2 e o c vai valer 1. Então, o delta vai ficar menos 3 vezes menos 3. Aqui vai ficar 9. Menos 4 vezes 2 vai ficar menos 8. Menos 8 vezes 1 vai ficar menos 8. Então, nesse caso, o delta vai valer 1. Agora, nós utilizamos a fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. O x, a gente repete, que a gente quer saber, b vale, o menos você repete, o b vale menos 3, mais ou menos raiz quadrada de delta, que fica a raiz quadrada de 1, sobre 2, o a vale 2, porque o a está multiplicando com o x quadrado. Então fica igual a x, menos com menos fica mais, vai ficar mais 3, mais ou menos repete, raiz quadrada de 1 é 1. 2 vezes 2 vale 4. Então, a primeira raiz, nós vamos somar, não é necessariamente, mas prefiro fazer assim. 3 mais 1 vale 4. Fica 4 dividido por 4. E nesse caso, a primeira raiz, o x1, vale 1. Agora vem o x2, que a gente vamos utilizar agora o menos. Nesse caso, fica 3 menos 1, que vale 2, dividido por 4. Simplificando o 2 e o 4 por 2. Então, a gente descobre que a nossa segunda equação vale meio. Então, como foi falado, né, que como está intersectando, como as raízes intersectam o eixo x, os eixos também chamados eixos das abscissas, então o y vale zero. Então, os pontos que ele pediu que intersecta o eixo das abscissas, então fica 1 e 0 e meio e 0. E nesse caso, só por curiosidade, aí não pediu, mas só para você ficar mais consolidado o assunto, o ponto que intersecta o eixo y é, é, é zero, né? Porque está cortando o eixo y, então o x vale zero, e o valor de c. E o valor de c aqui é 1. Então, para que fique melhor visto, vamos usar aqui o GeoGebra, coloquei a função dado aqui no exercício, 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Como vocês podem ver, ela tem um comportamento, tem a concavidade voltada para cima, pois o A é zero.
A parte como B é menos 3, então tá aqui, ó, ela está intersectando o eixo Y na sua parte decrescente e aí está intersectando o eixo Y no ponto 0 e 1. Aqui, ó, o 1, que é o valor do C. E como vocês podem ver aqui, ó, as duas raízes, meio e 1, intersectando o, o eixo X. Aí nesse caso fica meio e 0 e 1 e 0. Espero que vendo aqui o gráfico no GeoGebra fica mais compreensível. Espero que vocês tenham entendido toda a resolução desses exercícios e até uma próxima.